Gente, hoje é sexta-feira. E sexta-feira, claro, para não perder o costume, M de mulher. Então, olha, não sai daí, porque nosso programa hoje está demais. Gente, como sempre, né? A gente não pode começar o M de mulher sem orar. Por quê? Porque sem oração não dá. Olha, eu costumo dizer que oração é caldo de galinha, não faz mal para ninguém, né? E principalmente a oração é assim a nossa devoção, é a nossa gratidão, é o nosso coração sempre voltado para estar em comunhão com Deus, né? Então vamos orar, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, no dia que se diz hoje, nós queremos te agradecer por tua bondade, te agradecer por tua misericórdia, te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor é bom, porque o seu amor, a sua misericórdia que dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, te entregamos o programa no dia que se diz hoje, te entregamos, Senhor amado, esse estúdio, entregamos todos que fazem parte da nossa equipe, todos aqueles que acompanham a nossa programação. Enfim, Senhor amado, nós cremos que o Senhor é bom e que o seu amor e sua misericórdia está sobre todos nós. Assim, Senhor amado, eu te consagro este programa, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. E Deus, Ele tem o quê? Princípios. Ele estabelece tudo através de quê? Dos seus princípios. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma passagem, uma mensagem, tá? Vocês estão vendo que eu ultimamente não tenho falado muito só de mulheres, não é? Porque eu acho que nós precisamos aprender um pouco de tudo também, sempre. E aqui nas Escrituras, em Gênesis capítulo 4, eu quero hoje pontuar uma coisa com vocês. Em Gênesis 4, a partir do versículo 3, diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e falou: por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos para o campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, essa passagem todo mundo conhece, né? Então, se fala muito em relação à oferta aí, porque Deus aceitou a de Abel, não aceitou de Caim, e o porquê, e existem mil coisas, né? Existem vários motivos diferentes, mas algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar isso com vocês. Deus, Ele vai conversar com Caim. Ele vai. Então, tanto Caim quanto Abel entregou, né? Mas a oferta de Caim que foi rejeitada, a de Abel não. Mas o Senhor, Ele foi conversar com Caim. O Senhor não foi conversar com Abel, Ele foi conversar com Caim. E Ele diz o seguinte, olha, Ele diz assim: então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado?
se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo ou dominá-lo. Veja bem, o Senhor ele foi tratar com Caim. Ele foi mostrar para Caim que o que ele estava sentindo não estava certo. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. E antes que Caim matasse Abel, antes que ele fosse amaldiçoado, antes que ele fosse banido, Deus tratou com ele. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Deus ele é justo. Deus ele é justo. Deus ele trata com todos nós antes de fazermos algumas coisas. Então, muitas vezes a gente arruma desculpas, A gente não quer saber por quê. Porque muitas vezes porque não acredita em Deus, porque acha que não é bem assim, porque anda segundo aquilo que quer fazer. Então, quando o Senhor ele vai, ele pergunta: por que você está furioso? E por que o seu rosto está transformado? Em outra linguagem diz: porque descaiu o teu semblante, Por que descaiu? Por quê? Porque o mau pensamento, as coisas ruins, as coisas que vêm na nossa mente, aquilo que nos irrita, que nos incomoda, que nos faz mal, ela muda a nossa fisionomia, ela muda até quem nós somos. Veja bem, por que o Senhor aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim? Porque ele conhece o coração, gente. Tem coisa, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está no nosso primeiro dia, ele está no nosso último dia. Ele acompanha todos os dias as decisões que eu e você tomamos. Então, a cada dia, nós fazemos escolhas. E a cada dia, as consequências destas escolhas, boas ou más, elas vêm sobre nossas vidas. Só que a gente tem um negócio de: mas Deus... Porque a gente sempre quer colocar a culpa, a gente sempre quer transferir a culpa para os outros. De quê? Das nossas próprias atitudes. Abel, ele entregou a oferta, a de Caim o Senhor rejeitou. Não foi porque foram vegetais, existem explicações que falam que como Abel deu ovelhas, como deu, então já prefigurava o sacrifício. Gente, mas isso Deus seria injusto. Porque cada um trabalhava com coisas diferentes. Um trabalhava no campo e o outro trabalhava no pasto com os animais, Então, cada um só podia oferecer o que tinha nas suas mãos. Então, pode ter conotação espiritual que prefigura o sacrifício de Cristo? Pode sim. Mas Deus não seria justo se ele simplesmente aceitasse a de Caim, ou de Abel, e rejeitasse a de Caim, só porque um estava oferecendo uma ovelha e o outro estava oferecendo os frutos da terra. Será que Deus faria isso? Eu acredito que não. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe exatamente como nós oferecemos algo para ele. E por causa disso, ele foi tratar com Caim. Ele disse: olha, se você proceder bem, não é certo que também serás aceito? Deus, ele estava contemplando o coração de Caim e viu que em Caim havia sentimentos, pensamentos malignos, coisas ruins. Ora, nós vivemos, a palavra de Deus ensina que a nossa mente tem que ser transformada e renovada todos os dias. Mas eu não sou cristã, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço nada, tá. Mas você tem dentro de você algo que o próprio Deus te deu, que é também a sua consciência moral. Nós sabemos quando faz, e isso é em qualquer cultura, em qualquer nação. Todos nós temos um senso de certo e errado.
Porque roubar é roubar em qualquer cultura. Matar é matar em qualquer cultura. Adultério é adultério em qualquer cultura. Desonrar pai e mãe é em qualquer cultura, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, bom, mesmo que tenha outros deuses diferentes, mas as pessoas, elas são voltadas a adorar alguma coisa. Mas para nós, muitas vezes a gente comete erros, a gente faz as coisas e diz: mas foi por causa de fulano, mas foi ciclano. A gente sempre está justificando as coisas erradas que nós fazemos por causa das atitudes dos outros. E não é assim. Não é assim para Deus. E cada um, Deus, ele estabeleceu tudo por princípios, ele dá a cada um segundo o fruto, das suas mãos. Então, ele deu uma oportunidade a Caim. Qual a oportunidade? Se arrepender. Ele, quando vai, ele conversa com Caim, ele diz: mas por que você está furioso? Mas por que você está transtornado? Por quê? Não é certo que se você proceder bem, se você fizer o que é certo, se você agir com o seu coração, com o seu melhor, se você não estiver sendo ali puro, fazendo com honestidade, com simplicidade, não é certo que você vai também ser abençoado? Pois é, muitas vezes a gente está vivendo um tempo terrível. Nós estamos vivendo um tempo horrível, para ser sincera, aonde as pessoas, elas querem sempre justificar as suas falhas. Elas querem fazer o mal, mas aí depois ficam doentes. Por quê? Porque quem sofre as consequências somos nós. Sabe aquela coisa de tomar o veneno e querer que o outro morra? É isso que acontece conosco quando nós deixamos os maus pensamentos tomar conta da nossa vida. Quando nós deixamos também os maus pensamentos, todo pensamento ele vai gerar o quê? Ele vai gerar atitude e vai gerar também o quê? Palavra na nossa boca. Nós sabemos que a boca é o quê? É uma sementeira. A boca fala o que o coração está cheio, né? Tem gente que só tem palavra ruim, palavra negativa, palavra de maldição, palavra contrária, vive esculhambando, reclamando, enfim. Aí quer viver uma vida de alegria, quer ser feliz e tal. Como se só está plantando o que não presta? Por quê? Não é os outros, não, é dentro dela mesma. Ela vai ficar o quê? Doente. Sabe aquela pessoa que tropeça, aí diz: ai meu Deus, vou perder o dedão? Só foi um tropeção, mas já está perdendo o dedo. Sabe, vê sempre o pior em tudo, sempre. E o pior é que vai transferindo para as outras pessoas. Caim, assim como eu e você, ele teve livre-arbítrio. Ele poderia escolher não matar o seu irmão. Ele poderia ter escolhido dar ouvido à voz de Deus. Ele poderia realmente, mas sabe, ele não quis. E muitas vezes nós estamos ouvindo a falar sobre Deus, sobre seu plano maravilhoso de salvação através de Jesus Cristo. Nós estamos aí falando, ouvindo sempre falar que nós podemos ser livres, que o pecado não vai nos dominar mais, mas aí a gente não quer. O Senhor, ele disse para Caim o seguinte: cumpre a você dominá-lo. Significa que eu e você temos condições de dominar a nós mesmos, a dominar os nossos desejos, a dominar os nossos anseios, a dominar nossos pensamentos. Hoje se fala muito em quê? Se fala muito em inteligência emocional. Tem gente ganhando dinheiro aí a rios, ensinando as pessoas
a ter domínio próprio, o que a Bíblia já ensina, ó. Desde quando Deus teve esse diálogo com Caim, ele disse: cumpre a você dominá-lo. Nós temos domínio próprio, nós temos a capacidade de nos dominar e de filtrar nossos pensamentos, de ter inteligência emocional para saber que o que eu penso vai trazer para mim o que é bom ou vai trazer para mim o que é ruim. Afinal de contas, eu vou desfrutar destes pensamentos. Então, todos os dias, sempre eu vou trazer isso para mim e para você. Todos os dias. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou falando? Porque disso depende a minha vida. Depende a minha salvação também. Ah, Jesus. Não, mas eu não acredito em Jesus. Eu não acredito no sacrifício da cruz. Eu não acredito em nada. Ah, é seu direito, é problema seu. Você tem livre-arbítrio, é seu direito de escolha. Você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar na pedra, você pode acreditar no sol, na lua. É seu direito. O meu é acreditar em Deus, é falar de Jesus Cristo. E eu justamente estou aqui exercendo isso. O meu direito. Agora você pode mudar de canal, você pode desligar, você pode... Sabe o que você não pode fazer? É querer me agredir por causa disso. É querer me machucar e me ferir por causa da sua maneira de ver ser diferente da minha. Se Deus, que é Deus, o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, Ele vai e conversa com Caim e ele dá esta oportunidade dele enxergar onde estava seu erro, de enxergar o que ele estava fazendo e dar a ele a oportunidade de desistir, porque Deus não interfere. Essa coisa assim, Deus vai fazer, Deus não interfere no meu direito de escolha e nem no seu direito de escolha. É por isso que Ele nos deu livre-arbítrio. Mas nós, muitas vezes, achamos que Deus tem responsabilidade de tudo, é Ele que vai fazer tudo. Ele vai nos ensinar. Deus sabe. Sabe que eu sou, quando eu delego, sabe, toda a culpa, toda a responsabilidade para Deus, significa que eu não tenho um Deus, eu tenho um gênio da lâmpada. E também significa que eu não tenho livre-arbítrio, que eu sou uma marionete, porque se Ele quiser, eu dou certo. Se Ele não quiser, eu não dou certo. Se Ele quiser, eu vou dar pra gente. Se Ele não quiser, eu, sabe como é? Vou despirocar o cabeção. Então, quer dizer, tudo é Ele? Oh, pelo amor de Deus, nós somos mais inteligentes do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Agora, nós estamos vivendo cada dia mais um tempo em que as pessoas não têm direito de expor o que pensa. Sabe, o Senhor, Ele deu a Caim uma oportunidade. Olha, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. O Senhor estava dando uma oportunidade. Quando o Senhor vem na forma humana como Jesus e vai parar naquela cruz e paga o preço pela minha vida e pela sua vida, Ele está dando para mim e para você uma nova oportunidade de se arrepender, de viver longe dEle, de viver, sabe, achando ou imaginando. Não, você quer realmente discutir e tal, vai lá, vai conhecer Jesus, vai conhecer as Escrituras, porque é tão fácil a gente falar daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Ele deu o direito. Se Ele deu o direito, por quê? Porque que nós vivemos um tempo aonde as pessoas estão querendo, isso desde sempre, as pessoas querem manipular. E hoje nós estamos vendo, Caim matou Abel porque ele não aceitava, porque ele se irou, porque ele tinha inveja do irmão dele,
Por quê? Porque sei lá o que é que passava na cabeça dele. E hoje a gente vê as pessoas matando as outras por nada. A gente vê as pessoas destruindo o futuro das pessoas sem motivo nenhum. A condição humana está cada vez mais... Não sei nem qual a expressão que eu posso usar. O ser humano está esfriando. O ser humano está ficando desumano. O ser humano está ficando desumano. O ser humano está cada dia mais se conformando com as coisas ruins, com as coisas erradas, tendo as coisas erradas por certa. E não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para algo muito maior e muito melhor. Porque Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele fez para que em tudo Ele fosse glorificado, em tudo Ele fosse exaltado. E Ele nos fez perfeitos. Ele nos fez perfeitos, tá? Então, para pensar um pouquinho. Se Deus quer Deus, Ele vai, trata Caim, dá uma oportunidade a Caim. Quem somos nós para não estar dando oportunidade para as pessoas e para também querer forçar as pessoas a ver como nós vemos? Nós não temos esse direito. E todos os dias nós temos o direito de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Você tem domínio próprio, sobre seus pensamentos. Você tem domínio próprio sobre as coisas que... não tem essa, eu vou aceitar o que é ruim, o que é mal. Não tenho que aceitar, não. Não tenho. Eu tenho que me ver como o melhor de Deus sempre. Tá certo, gente? E daqui a pouquinho eu volto com Você Viu, que também vai dar um pouquinho de continuidade ao que eu tô falando agora. Então, até já. Construindo ou reformando, no depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem.
Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Gente, e hoje eu quero pontuar algo que aconteceu agora no dia 10, né? A respeito daquele jovem americano, tá? Que foi assassinado. Ele era um ativista conservador, né? Charlie Kirk. Então, 31 anos, né? E aí ele é assassinado. Ele foi assassinado por quê? E agora há pouco, quando eu estava falando a respeito do que aconteceu na Bíblia, a gente vê que ainda hoje os assassinatos acontecem simplesmente por despertar algum tipo de sentimento em outras pessoas. Esse rapaz, um ativista, ele defendia o que ele acreditava. Então, ele defendia a fé, ele defendia a família e ele defendia o patriotismo. É um direito dele, era um direito dele, que foi o quê? Que foi totalmente aniquilado com sua morte. Mas sabe de uma coisa? A morte dele, tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o trigo, ele morre, ele gera muitas sementes, que é o que acontece quando se mata pessoas como este rapaz. Ele vai gerar muito mais seguidores. É uma questão até... Agora há pouco eu não estava falando de dominar os pensamentos, questão de inteligência. Então, quem matou ele
Matou simplesmente por quê? Porque não conseguia vencer ele no campo de quê? Do diálogo, das ideias diferentes, tá? E é esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo é horrível. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem mais conversar, elas não sabem mais debater, até brigar verbalmente, discutir, defendendo o que se acredita. Não, as pessoas querem calar as outras com ações de agressividade. A gente vê muito isso nessa questão da violência contra a mulher. A gente está vendo isso em tudo. A gente está vendo isso no trânsito. A pessoa está errada. Se um reclama, o outro vai lá e mata. O cara está errado, mas prefere matar do que reconhecer o erro, de dizer, oh, desculpa aí, né? Não, aí, nós somos seres humanos. Eu tô achando que de humano a gente não tá tendo mais nada. Porque cada dia o negócio tá feio, né? Então, ele não pode. Aí tem essa coisa horrível que a direita, esquerda, e todo mundo tem políticos e tem ideologias de estimação, e por causa disso a vida não vale mais nada. Os discursos de ódio, sabe, cada vez estão mais assim, movendo a adrenalina nas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, nós somos mais do que isso. Nós somos melhores do que isso. Nós temos o direito. A gente está numa o quê? Democracia. Lá também nos Estados Unidos é uma democracia. Quer dizer, é uma democracia, mas o cara estava incomodando. Por quê? Porque ele defendia com coerência, ele defendia com argumentos, ele defendia com uma lógica. Então aí as pessoas que não têm o mesmo tino não aguentam. E aí parte para quê? Para a violência. Para a violência. E isso é terrível. Hoje, nós precisamos prestar muita atenção. Muita atenção quem nós estamos apoiando, tá? Quem nós estamos apoiando. Nós vivemos numa democracia. Que democracia é essa? Eu não posso ter uma ideia diferente, eu não vou mais discutir com você, eu não vou falar mais. Não pode, porque ou é crime, ou tudo é lei, então tem que ficar calado. Não é assim, não. Eu sempre defendi o direito, eu, Isabel, sempre defendi o direito das pessoas falarem, mesmo que eu não concorde com elas, mesmo que eu não aceite o que elas estão falando, mas é o direito dela falar, assim como eu não aceito que ninguém tire o meu direito de falar o que eu penso. Eu sempre falei e falo o que eu penso, aonde eu estou, isso é em casa, isso é no meio da família, isso é aqui, isso é na igreja, isso é em qualquer lugar. É meu direito. E Jesus me concedeu esse direito, e eu tenho esse direito enquanto cidadã, eu tenho esse direito enquanto pessoa, mas eu aceito também as pessoas que pensam diferente de mim. Afinal de contas, eu sou um ser pensante. Então, nesse quadro da gente do Você Viu, também é uma reflexão sobre, para que eu e você pense um pouco, quem a gente está aí dando apoio, sabe? Essa coisa de, o nosso país está doente, gente. Nós cristãos, a gente precisa orar. Você que é centrado, você que é inteligente, seja pacificador, seja uma pessoa que, sabe, que pacifica situações e não que inflama mais essa coisa, sabe, esses discursos de ódio para defender um e outro. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa vivenciar mais e mais o amor. Vamos defender o que a gente pensa, mas com respeito. Vamos defender aquilo que a gente quer que seja feito com responsabilidade, sabe? Sem ofender, sem machucar, sem estar ofendendo a vida pessoal das pessoas.
Gente, isso é terrível, é terrível. Eu sinceramente, tem hora que eu fico até enojada de tanta coisa que eu ando vendo por parte do ser humano, Eu defendo sim também, tá? Eu não sou conservadora, mas eu defendo a minha fé, pela minha fé eu morro, tá? Eu defendo a família, é o princípio, família é tudo. Família tradicional, pai, mãe, filhos. Defendo essa família, sim. Agora, eu também defendo o livre-arbítrio de todo mundo. Cada um vive como quer. Então, a gente tem que parar. Defendo a pátria, defendo, porque eu amo a nossa nação. Nossa nação é linda, maravilhosa. E é por isso tanto que eu bato em cima da política pública, porque política partidária é problema. Então, gente, vamos melhorar, Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Precisamos que a nossa nação, que é tão rica, tão abençoada por Deus, nós possamos viver dias melhores. Este rapaz, 31 anos, a vida dele foi ceifada por uma pessoa, tá? Por uma pessoa que não concordava, que não aceitava, Uma pessoa que provavelmente se sentia até mesmo inferiorizado pelas falas, pela maneira do Kirk do Charles defender a sua fé, defender os seus posicionamentos. Que isso não aconteça comigo e com você. O Brasil é livre. A democracia tem que ser real. E isso, o meu posicionamento, o seu posicionamento faz toda a diferença. Vamos acabar com esses discursos de ódio, vamos acabar com essas palavras pejorativas na vida das pessoas. Isso é feio, isso é baixo, sabe? Isso é horrível, é simplesmente horrível. Então, você viu, eu espero que você tenha lamentado, porque eu vi algumas pessoas que comemoraram. Como é que um ser humano comemora o assassinato de uma outra pessoa, o assassinato de uma pessoa? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente, quando fala, às vezes, no calor, e não sei o que, mas a gente tem que ter cuidado até no que fala. Eu mesmo já estou até policiando, porque eu falo algumas coisas, às vezes, brincando, que vou parar, porque a gente está vivendo um tempo que, pelo amor de Deus, nem de brincadeira a gente pode mais falar algumas coisas, Então, que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar de uma coisa boa. Hoje eu tenho entrevistado, muito bacana. Nós vamos ter uma conversa sobre a saúde do nosso município e eu espero que você goste. Então, gente, daqui a pouquinho eu volto. Construindo ou reformando, no depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, tobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros?
Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Gente, olha, como eu disse, meu convidado hoje é uma pessoa assim que eu acredito ser maravilhoso, né? Então nós estamos aqui com o nosso secretário de saúde, João Rodrigues. Obrigado por aceitar este convite. Obrigado por realmente estar aqui hoje nos prestigiando e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Maravilhosa, estou me sentindo em casa, acho que depois desse percurso aí um bom tempo, quase 5 anos, merecíamos esse encontro. Verdade, viu gente, verdade, e olhe que era uma conversa que faz tempo que eu venho aí querendo ter, né João? É isso. João, uma pergunta assim para... Me fala um pouco de você, eu queria te conhecer um pouco e saber como foi que você chegou até Lucena, né? Fala um pouco do homem, do profissional,
da família, enfim, vamos conhecer um pouquinho você? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de João, né? Isso. Antes de qualquer coisa, Isabel, me permita tornar público para seus ouvintes, os telespectadores, e que isso seja de público, da gratidão que eu tenho e do privilégio. Me sinto completamente honrado em poder estar aqui no teu programa. Tenho conhecido pouco tempo sua história, mas digna de respeito, um trabalho belíssimo. Eu acho que a mídia cobre e tem um papel importantíssimo, necessário, no desenvolver da informação, da transparência. Em épocas de fake news, precisamos ter isso como nunca. E digo de verdade que merecíamos ter esse encontro, eu acho que pela sua história, pela minha, pela sua, e no que desempenhamos, seria justo. João nada mais é do que um profissional da área de administração. Eu sou um gestor, naturalmente, por formação, né? E tive outras experiências fora do ramo, do ramo da saúde, a exemplo do educacional, onde fui diretor de uma instituição em João Pessoa. O meu encontro por Lucena sempre foi apenas por passeio. Tenho familiares que detêm móveis aqui em Lucena, mas nunca parei para ser um profissional no município. Sim. Isso aconteceu em 2021, quando o prefeito Léo Bandeira assumiu a gestão e nos convidou para estar presente, né? Naquele momento a ideia era fazer parte da Secretaria de Finanças, onde eu tenho uma especialização, modesta parte, na área. Sim. E abrimos os trabalhos como adjunto na Secretaria de Finanças. Mas no mesmo ano de 2021 eu fui convidado a participar do time que estava integrando a equipe da saúde. E fui para lá acompanhar como assessor especial Paulo, que abriu e desempenhou aquele ano de 2021 o papel de secretário de saúde. E assim começou a nossa história. Sim. Me diga uma coisa, e que por sinal, né, então, você que estava na parte administrativa como um gestor, né, nessa parte burocrática, de repente, porque para vocês que não sabem, João, ele enfrentou um grande desafio. Ele pegou a Secretaria de Saúde num momento extremamente delicado. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, porque quando a gente não está dentro da situação, às vezes a gente supõe, imagina, né? E é por isso que eu gosto de conversar. Como eu disse, eu sou curiosa, eu gosto de saber das coisas. E que eu me lembre, João pegou, então, a Secretaria de Saúde durante o período de Covid. A Covid ainda era algo, assim, a ser desvendado, porque havia ainda muita, apesar de já estar, foi em 2021 que você pegou, né? Então a Covid, ela estourou mesmo em 2020, mas até 2021 ainda a gente, aliás, durante todo o período da Covid, na verdade, eu acredito que até hoje não temos informações suficientes para saber como lidar com ela, né? Eu não sei. Acredito, porque tem muita coisa que a gente, isso deu certo, isso não deu certo, isso deu certo, isso não deu certo, enfim, houve muitas coisas. E você pegou a secretaria, além de estar aí em curso a pandemia, ainda nós tivemos um escândalo aqui na cidade, por causa das vacinas, não é vencida. Então, literalmente, você pegou um abacaxi. Literalmente. Né? Literalmente, mas que, graças a Deus, eu acredito que foi tudo resolvido, né? Ô João, me diga uma coisa. A questão das vacinas vencidas, ela foi, assim, eu acredito que foi feita uma investigação, o que foi? Me responde, o que foi que aconteceu? Vamos lá. 2020, pico do Covid. Sim. Né? 2021 começou a nova gestão no país inteiro, com os novos prefeitos eleitos, e naquele cenário, não só o desafio de continuar uma agenda intempestiva, delicada, com os seus desdobramentos, e tudo era novo, tanto quanto a própria vacina, que de forma muito rápida foi elaborada,
para tentar sanar o que estava acontecendo no mundo todo, não só no Lucena, nem no Brasil, mas no mundo todo. O episódio, na verdade, que se tornou uma chamada pública, que ocorreu em Lucena, nós cremos que, na verdade, vinha ocorrendo em muitos lugares, né? Mas por que aqui em Lucena, aparentemente, parece que houve aquela... Então ficou em evidência. Ficou em evidência. Né? Se chegou assim, ao conhecimento geral, né? Nós, quando assumimos a secretaria, nós percebemos que Lucena não era conhecida nos registros que precisavam estar contendo o seu nome e sua história e os seus passos naturalmente na saúde, o que é chamado de dados silenciosos. Então, quando houve a denúncia de que uma vacina mal alocada, fora do prazo normal, foi aplicado em algum paciente, naturalmente o que leva a gente a imaginar ou crer que pode estar tendo alguma coisa gravíssima acontecendo se dá também pelo silêncio que o município tinha, né? Não basta ser Lucena, nós precisamos apresentar o nosso município e as secretarias via sistema, né? Por que é que nós recebemos diversos prêmios recentemente? Porque alguém encontra agora os dados do município, confronta com a realidade, compara e aí vem os resultados. Naquela época, quando tudo se começava de fato um caos. Nós não sabíamos o que estava registrado, por que estava. Resgatar os passos, se erguer diante de uma epidemia, de uma pandemia como aquela, requeria um completo montagem de uma nova equipe, né? E graças a Deus não houve nada danoso, né? Não houve nada que denegrisse as decisões que estavam sendo feitas, muito pelo contrário, né? Revertemos aquela situação e recentemente até prêmios pela Fiocruz já foi recebido, fruto do desempenho de toda uma equipe na vacinação. Uma página virada, um tempo para esquecer, mas que foi fruto também do que nós encontramos. É bom que fique muito bem claro tudo isso. Mesmo porque nós também sabemos que em todas as áreas, tanto da saúde, da educação, da assistência, da própria segurança, muitas coisas foram mudadas, foram implementadas, foram criados sistemas, né? Então, houve uma transformação de acordo com o avanço, né, da tecnologia. Então, começou a se ligar mais as coisas, começou a se ter mais informação. Então, meio que nós sabemos que o município, ele está e ainda está passando por muita transformação, porque, na verdade, Lucena, digamos assim, ela anda meio devagar, né? Meio devagar um pouquinho, né? Vamos acelerando os passos. A gente chega lá, né? Devagarzinho a gente chega lá. João, me diga uma coisa. A saúde, ela sempre foi, e não sei quando deixará de ser, palco de muitas reclamações, né? Sempre se tem muitas e muitas reclamações. Aliás, a gente também sabe que as pessoas, por natureza, gostam muito de reclamar, sem procurar realmente a informação necessária, sem realmente saber o que é que está acontecendo, o porquê daquilo, né? Como eu disse a você, eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito curiosa. Então, eu vejo que nós precisamos de respostas, né? E também não basta eu também só reclamar. Eu tenho que saber e eu tenho até, se possível, se eu posso ajudar, se eu posso acrescentar, por que não? Porque reclamar é uma zona cômoda, é um lugar muito propício. Eu só reclamar é ótimo, é maravilhoso. Mas eu pegar junto com você e dizer, ó, você pode contar comigo, o que é que a gente pode fazer, o que é que pode mudar, o que nós podemos resolver juntos, aí já a conversa é outra. Infelizmente, o ser humano, ele tem isso, né? Então, a saúde, a gente vê muita reclamação, por exemplo, na falta do básico, na falta do medicamento, a falta dos remédios. Essa questão, ela é praticamente diária. Por que se tem tanta reclamação por falta de remédios? Bom, vamos lá.
Se nós formos confrontarmos, e quem é fácil confrontar os dados, basta pegar os balancetes do Tribunal de Contas do Estado e confrontar o que vinha sendo investido em medicamentos, em saúde, mais especificamente na tua pergunta, Isabel, em medicamentos, e for fazer uma correlação com o que é investido hoje, não dá para comparar. Nós mantemos a sociedade de Lucena muito mais medicada do que era feito antigamente. Só a título de sugestão investigativa, eu vou te trazer um dado só para você ter ideia. Nós temos, por exemplo, recentemente adquirimos quase 50 mil reais, mais ou menos, né, em medicamentos de processo. Medicamentos que não existiam na posse de pessoas, que às vezes para ter procuravam a justiça e uma vez ganham a causa, teria. E o prefeito tomou a iniciativa de trazer medicações de acesso sem precisar necessariamente ir para esse campo, né? O que acontece muitas vezes é que aquele medicamento que eu não pegava e hoje eu passo a ter, no dia que eu não tenho ele por um mês, por 2 meses, eu sinto a ausência dessa medicação. Eu recentemente acompanhei um manifesto de uma pessoa que disse, olha, eu já estou comprando essa medicação pelo 2º mês. Pelo 3º mês eu estou comprando essa medicação que eu não estou conseguindo ter acesso mais. Mas eu já tive sobre essa mesma causa manifestações do tipo, olha, esse ano eu comprei por 2 ou 3 vezes essa medicação, mas o resto do ano a secretaria deu. Porque tem a forma então, de pontuar a situação. Repare que existem formas de a gente trazer o mesmo problema. Eu estou pagando pela 3ª vez porque ainda não chegou. Outra coisa é dizer, esse ano eu paguei pela 3ª vez, mas porque o resto do ano eu peguei ela pela secretaria. Então, o SUS é uma realidade dolorosa, porque quem dita as regras desse regime é o próprio sistema do SUS. A gente não tem como fazer mais se a regra impõe aquele limite. O que passa é o que o caixa da prefeitura dá para fazer. E eu posso lhe assegurar, a todos os que nos acompanham, e a você, Isabel, que pela saúde o prefeito tem feito demais, né? Seja na qualificação de profissionais, seja na envergadura de coordenações preparadas, seja na aquisição de medicamentos, seja na estrutura de ambulâncias, seja a viatura do SAMU, lutamos para ter uma viatura nova, o prefeito conseguiu com seu relacionamento, com a abertura do governo federal. Então, assim, nós reconhecemos que a pauta chamada saúde, ela não é fácil aqui em nenhum lugar do Brasil. Verdade. Né? Você faz, mas parece que é pouco. Mas temos a tranquilidade de que estamos fazendo mais e crendo que vamos deixar, com certeza, daqui a um tempo, uma saúde bem melhor do que a que nós encontramos. Esperamos que sim, João, porque esta visão de quanto pior, melhor, ela não existe. Isso é uma coisa assim, muito pequena, né? E nós precisamos desejar e pegar junto para que seja melhor sempre. Então, a gente realmente espera que Lucena ela seja uma referência, né? Sempre. Então, e sempre a saúde vai, enquanto eu acho que tiver gente doente, tem problema, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a unidade também é outro local onde a gente escuta muito, a gente recebe. Aqui a gente recebe. Hoje, graças a Deus, eu tenho aqui você para a gente conversar um pouquinho e eu posso te perguntar. Mas a gente já recebeu denúncias e quando a gente não tem acesso à resposta, então meio que a gente fica, porque a gente gosta de mostrar o problema, mas também gosta de mostrar a resposta. Na unidade, por exemplo, há queixas de não ter medicação, né, não ter o básico para atender, inclusive até material para curativo, né? E você falou aí das ambulâncias, por vezes já aconteceu, e a gente sabe também que tem a questão, às vezes tem um problema de reparo, às vezes acontece de não estar no local, mas enfim, a gente sabe que existem, sabe que são desafios, colocar tudo no lugar é um desafio muito grande, né?
Mas você falou aí a respeito da medicação, até mesmo da iniciativa do prefeito trazer essa medicação que antes não era feito desta forma, mas a gente sabe, por exemplo, que na unidade falta medicação, e não é medicação assim para um tratamento crônico, não, é para uma urgência, para uma emergência realmente. Isso é queixas de populares, então estou trazendo isso para quê? Não apenas, não, mas isso é especulação, não. Quando um fala, dois fala, três fala, então realmente é caso da gente. Será que às vezes algumas coisas elas não estão passando batido, não está assim, às vezes até mesmo quem está atendendo não está fazendo realmente seu papel? Veja só, Isabel, vou falar da unidade um pouco, continuando na pauta das medicações, em particular agora na unidade. Nós temos uma diretora atualmente na unidade e ela nos diz sempre o seguinte, que hoje Lucena, via unidade mista, 30% do público que nós atendemos na unidade, ele vem de Rio Tinto, Santa Rita, o que deveria ser o contrário. Se nós temos um município menor do que estes, Santa Rita, João, deveríamos sermos nós quem vamos até eles ser atendidos. Se 30% do público que nós atendemos com medicamento, com assistência, com cuidado, com transporte, eles vêm desse município, naturalmente 30% representa um grande percentual, o que significa dizer que aparentemente pode faltar para algum representante do município, sim, aquilo que já estava preparado para todo o público, mas aparentemente parece que foi pouco porque outros estão sendo atendidos também. E como SUS eu não posso fechar a porta para quem estiver precisando. Então, mais uma vez, se formos colocar em números, em balancetes, em documentos, o que vem sendo investido em medicamentos, seja na unidade mista, na secretaria, na farmácia sede, não dá para comparar, Isabel. É algo assim, fica infelizmente na especulação. Há um vício, há um hábito, há uma cultura. Nós temos pouco movimentos nos PSFs e um movimento maior na unidade, o que significa dizer que o cuidado, a pré-atenção não está tendo. É mais fácil eu ir na unidade lutar por um furo, por um soro, por alguma coisa que naquele momento tira a dor, mas não corrige meu papel como dentista, né? Por que é que a gente vai no dentista? Para evitar que chegue coisas piores. Sim. Na saúde é um pouco diferente, a gente só vai quando acontece. Então isso gera um consumo muito grande de medicamentos, o que pode ocorrer que por algum determinado momento se tem a impressão que parece que a medicação não existe. Mas não é, eu digo isso com muita segurança, com muito conforto, de que temos investido muito e se precisar ainda mais, com certeza a sensibilidade do prefeito será que terá ainda mais, mas a ideia é que diminua, que a gente faça uma cultura em que as pessoas entendam que tudo começa na básica. É indo ao PSF que vamos ter a tranquilidade de um controle maior de nossa situação para não terminarmos num ponto de atendimento de uma unidade mista. Mas, de certa maneira, orgulhosos de que algo diferente estamos fazendo, já que estamos atraindo pessoas de município, inclusive maior, como é o caso de Santa Rita. Não deveríamos, né? Não deveríamos. E dentro desse contexto, é por isso essas ações nos PSFs à noite, para atrair a população, para buscar essa prevenção, esse cuidado, é dentro desta linha de raciocínio, o atendimento nos PSFs à noite? Não só nessa linha, Isabel, mas com cuidado também com aqueles profissionais que passam o dia fora trabalhando. O PSF ele tem um horário de atendimento. Às 4 horas da tarde vai se encerrando esse horário. E nós sabemos que tem muitos profissionais, pais de família, que de repente chegam em casa, final do dia, gostaria de ter um atendimento precoce, um atendimento antecipado,
e muitas vezes a ação noturna ela ajuda essas pessoas que durante o dia não podem estar presentes, mas no final do expediente pode dar um pulinho na unidade, nos PSFs e realizar esse trabalho. E não deixa de ser também, por que não, um trabalho de conscientização que é por lá, né? O programa já diz, Programa de Saúde da Família. É lá que tem que começar. E é lá que a gente tem que dar o exemplo de que mesmo ele funcionando até um determinado horário, a conscientização de que lá é o melhor lugar para se começar, e vias de regra, é isso que o desenho do SUS faz para todo município que tem seu desenho próprio, né? No caso de Lucena, ele pré-estabelece que nossa prioridade aqui deve ser a atenção básica, mesmo o nosso gestor maior entendendo que deve as outras áreas ser atendidas, como é o caso da unidade mista hoje, que dispensa quase 7 atividades especializadas de médicos, afora o que a gente atende com o PSF, né? Poderia passar uma tarde completa aqui falando sobre psicólogo, psiquiatra, neuroinfantil e adulto, ultrassom, clínico geral, cirurgias gerais, ginecologistas, tudo áreas que nós temos especializados oferecidos pela unidade mista, além da atenção básica, o que não era visto ainda no município e que tem um custo manter uma programação como essa. Como o recurso é um só, muitas vezes pode estar tendo a impressão que está faltando alguma coisa, mas na verdade é o esforço que é feito para um programa muito maior ficar à disposição. Outras áreas também, né? Talvez, João, não sei, a falta da informação, a falta do conhecimento, da divulgação. Eu mesmo não sabia que tinha esses profissionais todos lá na unidade. Eu realmente, se você dissesse, perguntasse, eu dizia, eu não tenho nem ideia, eu não tenho, né? Porque eu acredito que, justamente, a informação, depois você vai me passar que eu vou divulgar o que a saúde está fazendo aqui na cidade, quais são os profissionais, e aí falando de profissionais, falando de medicamento, eu me lembrei de uma fala que eu escutei essa semana passada. Teve uma pessoa que disse para mim assim, que o município, que os profissionais da área de saúde estão receitando muito clonazepam, diazepam e clonazepam, que o povo luceno está ficando doido. Então, assim, gente, então está faltando os outros remédios e estamos reforçando. Aí eu disse assim, então quer dizer que o negócio aqui está mais certo do que a gente pensa, né? As pessoas estão... Aí eu falei, não, é porque realmente se observou o aumento dessa medicação, as pessoas tomando, né? O número de pessoas que estão tomando. Mas aí também a gente entra numa outra coisa, a gente está vivendo um tempo onde que realmente parece que todo mundo está meio com parafuso solto, né? Digamos, eu gosto de brincar, meu João. Digamos que nosso encontro ele não foi proposital, mas coincidiu de ser extremamente atrativo ao mês que estamos vivendo, né? Esse mês de setembro, eu vou tentar responder essa tua colocação, Isabel, trazendo inclusive esse fato. E seria a minha próxima pergunta, o que é que a gente está fazendo em setembro? Olha aí, nós não estamos na pandemia mais, mas precisamos entrar e concordar, né, em sintonia que nós estamos vivendo as consequências de uma pós-pandemia. Essas medicações que você acabou de mencionar aí é um pouco a sinalização dos desdobramentos que nós ainda enfrentamos fruto dessa pandemia que nós passamos por ela. O mês de setembro tem 3 datas extremamente fortes para nós que fazemos a saúde, né? E que elas não são nem tocadas muito em debate. Mas o dia 21, que nos antecedeu há pouco tempo, ele representou a luta das pessoas com deficiência. Sim. O próximo dia 27 é tido como o dia do idoso. E o dia 29, nós estamos registrado como o dia da saúde cardiovascular, é o dia do coração.
Sem contar que estamos no mês amarelo, naquela luta que todos nós conhecemos, que é contra o combate, a prevenção do suicídio. Então, assim, veja que essa mensagem do mês de setembro, ela está muito alinhada com as medicações que você acabou de mencionar. Há um acréscimo nessas medicações e por isso que nós temos um programa que é o PSE, um programa de saúde na escola, que fazemos exclusivamente com crianças, onde temos registros de que essas questões de suicídio envolvem muito pessoas que vêm nessa faixa etária de idade. E não deixamos de conscientizar também os pais, porque muito da luta que uma criança e um adolescente enfrenta tem a ver com o desequilíbrio familiar. Então não é uma tarefa fácil fazer saúde, a gente está entrelaçado com outros temas, com outras secretarias, mas eu te afirmo a você, a todos os ouvintes, de que a saúde tem trabalhado, mesmo em alguns momentos de forma silenciosa, mas tem atuado bastante. E é por isso que eu entendo que Câmara de Vereadores, que tem os representantes eleitos, e a mídia, a imprensa de forma geral, tem um papel importantíssimo de dar voz e de dar vez a todo um trabalho de uma equipe que está nos bastidores lutando, e por isso que eu estou comemorando, tenho certeza, eu trago até o abraço de toda uma equipe da saúde, Isabel, que está comemorando esse espaço aberto também, para a gente poder divulgar a realidade de fatos, de datas e de realidade que a gente cumpre no dia a dia dentro dessa secretaria. Eu vejo que é importante, sabe? É importante. E que bom que você veio, né? Gente, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Construindo ou reformando, no depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina
da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Voltamos, né, gente? Então, eu espero que a nossa conversa esteja aí te esclarecendo, esteja alcançando e, como eu acabei de dizer para o João, ele, vez em quando, ele vai vir para cá, tá, gente? Pelo menos uma vez no mês, ou pelo menos a cada 40 dias. João, vem contar para a gente. Porque é importante que a gente saiba, não é verdade? E dentro desse contexto, João, eu queria te perguntar uma coisa também. SAMU. Nós vimos que a área lá do SAMU foi interditada. Isso. Né? E também nós vimos, eu vi ontem, o sinal, que aí foi alugado onde foi o diretório do MDB, né? Então aí agora foi alugado para ser o SAMU. Para o SAMU estar ali. Então, por que foi interditado e por que ali foi alugado? Me explica aí um pouco essa história. Perfeito. Quem interditou o SAMU? Vamos lá. A Gevisa, numa fiscalização, denúncia, né? Então, ele vem, vai lá, fiscalização. Interdição de um determinado setor, ele não significa necessariamente uma ação punitiva, vamos dizer assim, né? Porque o serviço público ele vai herdando, aquilo que você vai pegando hoje é como a coisa vinha. Mas ele tem que cumprir um papel de ser fiscal e de ser um construtor. Eu recentemente tive, Isabel, na Gevisa e fiz de público um comentário lá numa sala que estava cheia, na presença do próprio diretor Geraldo, que eu queria mandar um grande abraço, caso ele esteja nos acompanhando aqui, Sérgio, um fiscal número 1, né, um braço forte dentro dessa formação de uma saúde mais qualificada, para dizer que se a Gevisa estivesse no município aqui de Lucena há mais tempo, nós não teríamos a estrutura tão precária que nós recebemos, né? E para mim não interessa se a Gevisa deveria ter vindo por visita de rotina
ou por visita de denúncia. Com certeza absoluta, se houvesse um histórico da presença da Agevisa no município, nós que fazemos a saúde hoje não estaríamos tão sofridos com tanta coisa. João, e entra a estrutura, Isabel, do SAMU. A estrutura do SAMU, só para ficar claro, e eu vou concluir, ela não estava 100% tecnicamente como deveria ser. Foi fechado, interditado o SAMU, até ser feitos os ajustes necessários para a gente acomodar os profissionais, mas a viatura não foi. A viatura ficou à disposição da população, né, uma viatura nova, e em menos de 24 horas, porque nós recebemos 30 dias para fazer a reformulação da nova unidade. Em menos de 24 horas, nós alugamos com contrato, papel passado, uma nova sede que vai ser descentralizada, nova, própria, só para a equipe do SAMU. Até para que a resposta não seja só para a Agevisa, que cumpre um grande papel, mas para a população de que o desejo de acertar também está conosco. Aí vem uma outra pergunta, por que isso não foi feito antes? Por que não foi feito antes? Né? A unidade do SAMU, ela já foi um arranjo, um ajuste, uma reforma daquilo que a gente vinha dentro das limitações financeiras podendo cumprir, né? E até então não tínhamos tido uma fiscalização mais tão que dissesse, olha, desse jeito ainda não dá. O ideal seria de tal forma. Tem que melhorar. Tem que melhorar. E dessa forma nós entendemos que para não fazer mais uma reforma, mais um ajuste e correr o risco de não estar dentro de um critério maior, vamos fazer de forma completa. E assim fizemos, mesmo com as limitações financeiras que nós encontramos e, para todo efeito, temos no dia de hoje. Porque, veja bem, olha, eu entendo a fala que nós encontramos, eu entendo. Mas são 5 anos. Nós encontramos, é válido 6 meses, 1 ano, 2 anos. 5 anos, não. Você percebe? Então, às vezes, tem algumas coisas que eu fico questionando mesmo. Algumas falas de um contexto, de um modo geral. De um modo geral. Por quê? Porque eu posso pegar uma casa totalmente desestruturada. Por um pouco de tempo, eu vou ter as justificativas por que algumas coisas ainda não estão e tal, e tal, tal. Mas quando passa muito tempo, aí já tem um ponto de interrogação. É aquela coisa, eu acredito sim que há prioridades, há urgências, há emergências, coisas que estão na frente, outras coisas que pode ser prioridade e tal. Mas a partir do momento em que eu sei que isso precisa ser feito, né? Precisa ser feito. Então, olha, ainda eu acredito, tá, pegamos desse jeito, mas o momento, não havia tido um momento correto, um momento propício para que a gente pudesse ter feito isso. Ainda não, então houve uma mudança na legislação, houve uma mudança, tal, então precisou de novos ajustes, porque todas as vezes quando eu digo assim, é a mesma coisa quando a mulher se divorcia, sabe? Quando a mulher se divorcia, ou o homem sempre, olha, eu sou muito, sabe, dessas coisas. Aí sempre o homem, ele vai justificar as coisas que ele faz por causa da ex. E a gente não pode viver olhando para trás. A gente olha para frente, não é verdade? E eu não eu não só concordo, Isabel, com você, mas eu faço um confronto, né? Você que é de Lucena conhece muito bem. Quantos anos tem a cidade de Lucena? Tem 60, assim, de emancipada, né? Porque antes a gente não conta antes, né? Vamos lá, vamos. 63, parece, 65, alguma coisa assim. Vamos lá, você que está nos assistindo, você acredita que o acúmulo de 63 anos de história na pauta da saúde, que é o que eu estou representando aqui, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 7 anos, seria suficiente para colocar tudo no lugar? Será que de forma emergencial eu consigo corrigir tudo de uma vez só? Mas qual é o confronto que eu faço? O que não foi 100% corrigido ainda, nós estamos corrigindo. Mas o que não der tempo,
não foi tempo também suficiente para a gente dizer que o serviço ele não foi prestado. Ele continua sendo prestado. O complicado de uma correção por completa em uma determinada área ou coordenação da saúde, quando ela compromete o serviço prestado, aí eu concordo plenamente com você. Olha, um serviço deixou de ser prestado porque só se olha pelo retrovisor, só se olha... Não, a gente muitas vezes olha pelo retrovisor para dar a notícia verdadeira e dizer o que nós herdamos, né? Mas é o que eu insisto em dizer, se nós tivéssemos uma Agevisa mais presente, uma Câmara de Vereadores, seus vereadores mais presentes nessas fiscalizações que hoje parece que são tão intensas, será que a saúde estaria como ela está hoje? Será que ela teria chegado no nível que ela chegou hoje? E mesmo assim, nós não paramos os serviços, como estamos avançando nos serviços prestados. Vou dar um pequeno exemplo que a gente vai falando e vai relembrando, Isabel. No ano de 2020, nós temos um dado constatado que 60% de tudo que entrava na regulação do município, de todos os pedidos que entravam, 60% era atendido, ou seja, conseguia se regular. Em 2022 em diante, nós subimos para 90%. E sempre é um problema a regulação. E sempre é um problema, mas não deixamos de avançar nem prestar o serviço. No ano de 2020, tivemos 1.900 e alguns atendimentos atendidos. No ano de 2024, subiu para 4.700 atendimentos pela regulação. E agora, em 2025, antes de chegar no final do ano, já quebramos essa marca. Estamos esperando só o mês de dezembro para tornar público quantos atendimentos via regulação conseguimos. Aí vem a pergunta, e por que se faz tanto pela regulação? Porque existe uma diferença entre você conseguir o exame e o cidadão ir. Mas o que foi que o prefeito fez? Aumentou a frota de veículos para que, uma vez o exame marcado, o cidadão pudesse chegar até a consulta. Então o ciclo fecharia, ficaria de forma completa, e a gente não entrega só um exame marcado. Nós entregamos um exame marcado e levamos o paciente para que ele faça o exame. Faça e volta. A quantidade de carros é suficiente? Não. Mas com o que conseguimos fazer, no pouco que fizemos, aumentamos consideravelmente de 1,9 para quase 5,0 em número de pessoas, e uma viagem mês entre 1.500 pessoas dentro desses veículos e a gente contratados. Sabe que isso é um grande desafio. Eu assisti a entrevista do secretário de Cabedelo da Saúde, onde ele falou dos mutirões que eles fizeram justamente para colocar em dia esses atendimentos, colocar as consultas, colocar tudo, porque a demanda sempre é muito grande, né? A demanda sempre é difícil, zerar uma demanda. Tende a aumentar. A tendência é sempre aumentar. E aí, dentro desse contexto, aí agora vem uma pergunta, mas de um fato que eu não sei se é real, tá? É aquela coisa, me disseram. Essa coisa, me disseram, é terrível, mas realmente, sabe, eu tenho uma loja ali na esquina, a gente escuta de tudo um pouco, né? Que nós vamos ter uma policlínica, aonde era a Secretaria de Saúde, ali no centro, de frente da praça. Isso, perfeito. Nós estamos em conversa com o prefeito, tentando ver se o caminho para aquele prédio deva ser uma policlínica ou um centro de especialidades, já que a gente vem cumprindo essa atividade de especialidade. Assim como o SAMU passou a ter uma sede própria, dentro de poucos dias estaremos inaugurando, possivelmente os médicos especializados podem ser que eles também tenham um prédio próprio que a gente chama de centro de especialidade. Se assim não for, poderá ser uma policlínica. Sim. Estamos em estudo, né? A gente não continuou ainda naquele prédio, mais uma vez, eu sei que você desgostoso aqui com Isabel, mas assim, por que é que a gente não pôde continuar naquele prédio, né? Porque foi o prédio que nós herdamos
e que não tivemos condições mínimas de dar andamento num trabalho naquele prédio. Não, isso eu sei. O que é, eu sei. Tanto é que, para falarmos em centro de especialidade policlínica, há uma verba robusta via emenda que está sendo alocada para que seja completamente reestruturado aquela estrutura de prédio, o que são duas vitórias, né? Uma porque você enterra uma estrutura antiga, que não servia de trabalho, e ao mesmo tempo enterra, mas também entrega de uma forma diferente, um novo serviço, uma nova história. Porque ali realmente aquele prédio é uma questão dele praticamente ter que ser refeito, totalmente refeito. Completamente. Porque mas eu me lembro que ele sempre teve, ao contrário do que muita gente pensa, sabe, João? Eu sempre fui de pontuar as coisas tanto boas quanto ruins, independente de quem seja a gestão, independente se eu esteja ou não na gestão, entendeu? Tanto é que enquanto eu estava na gestão, eu pontuava, eu brigava, tanto é que a minha fama de arengueira, ela é conhecida. Olha que maldade. Mas é porque quando a gente fala a verdade, nem todo mundo gosta, as pessoas gostam de tapinha nas costas. Você dá tapinha nas costas de ninguém, né? Então é assim, o que é o que não é, não é. E eu sei que realmente aquele prédio, ele nunca, por mais que se fizesse, por mais que se resolvesse, ele tem que realmente ser derrubado, feito de novo. Sabe, se possível, né? A população agradece. Foi a melhor medida, foi sairmos de lá num gesto de que precisava ser algo novo. Eu queria até aproveitar a oportunidade, Isabel, desse prédio que a gente está falando, Léo teve um cuidado na época, que você vai lembrar melhor do que eu então, que as pessoas pegavam medicamentos na farmácia daquele prédio numa janela pequenininha do lado de fora. E assim, isso foi tão revoltante quando nós montamos uma equipe e entramos naquela secretaria, que a primeira orientação do prefeito foi que pelo menos as medicações fossem entregues com as pessoas dentro do prédio. Foi feita uma reforma, um janelão de vidro foi colocado dentro do prédio, para que as pessoas, na hora da chuva, do sereno, do que fosse, pegar a sua medicação dignamente, pelo menos dentro do prédio. E mesmo com a reforma que nós fizemos à época para se cumprir dessa forma, não foi aceito pelo prefeito, por uma comissão, a estrutura do prédio. Então nós saímos e vamos torcer que dentro dos próximos dias, quem sabe, Isabel vai nos permitir trazer boas novas. Se Deus quiser, porque eu sou do time que quer ver Lucena crescer de fato e de verdade. Essa coisa eu acho uma barbaridade, essa coisa de ficar brigando por causa de partido político, de ter políticos de estimação. Só atrasa. Eu defendo a política pública. Brigo pela política pública, porque é na política pública que está envolvido meus impostos, meu direito enquanto cidadã. Muito bem. Né? Então eu acredito. Então tem coisas que eu acho de uma besteira, de uma ignorância assim, que, sabe, deixa pra lá. Porque se é assim, você falou, por exemplo, dos vereadores e tal, né? De estar fiscalizando. Eu sempre costumo dizer, sabe, João, toda pessoa que ela é eleita a fruto de comprar um produto, ela nunca vai ser bom no que faz. Por quê? Porque no frigir dos ovos ela comprou um produto. Ela não amou aquilo que ela está fazendo. Então, quando você faz aquilo que você não ama, você é uma pessoa da área da administração. Mas eu tenho certeza que para você ser um bom secretário de saúde, você tem que amar o que você está fazendo. Porque se você não amar, vai ser só um trabalho. E só um trabalho, você pode ser flexível a vários ventos, a várias situações, a várias, né? Então, nós, infelizmente, falando bem às claras, né? Por muitas vezes nós vemos as barganhas políticas impedindo de que realmente quem deveria fiscalizar o que é de direito do povo realmente não faz, né? E aí vai muitas vezes de acordo com as conveniências. Quando me é conveniente eu falo, quando não me é conveniente eu não falo. Quando é conveniente eu pontuo, quando não me é conveniente. Então, quando eu venho pontuar é porque eu estou atrás de ganhar alguma coisa. Infelizmente, essa forma de política
não é só na nossa cidade, é no nosso país, é um mal terrível, que eu abomino isso. Se você um dia não estiver fazendo nada em casa, dá uma olhadinha nos meus programas anteriores aí, você vai ver. Eu falo muito a respeito dessas coisas. Eu acredito que tudo a gente tem que fazer por amor. Nós somos servos de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor e tem que fazer com excelência, porque a gente não está fazendo para homens, a gente está fazendo para Deus. E as pessoas, quando elas entendem que elas estão ali servindo a população, é um emprego, mas é passageiro. E a gente mora num lugar tão pequeno. Por que a gente não vai tratar bem? Por que a gente não vai conviver bem? Por que a gente... né? Então, a política partidária, eu falo isso direto, tá? Ela é um mal muito grande que impede a política pública, a política de realmente, que é o nosso direito de crescer e de avançar. Porque existem muitas picuinhas, existe muita queda de braço, existe assim, até o fracasso é meu sucesso. Se for voltado para a população, teu fracasso é o meu também. O teu sucesso é o meu também. Pô, é questão de inteligência, né? Verdade ou mentira minha? Verdade, claro. Né? E falando nisso, o que é que nós vamos fazer para outubro, para as mulheres? O que não tem faltado são mulheres no nosso time e ações para as mulheres, né? Outubro vem aí, vamos guardar ainda por essas horas algumas informações, mas a gente já tem, eu mencionei aqui o dia 27 como o dia do idoso. Sim. E hoje pela manhã tô caminhando para chegar em você aí também. E hoje pela manhã eu estava reunido com a equipe na secretaria e nós discutimos algumas comemorações que já são ditas pelos idosos aqui no município, né? Atendimento que hoje está sendo feito pontual e que vem se aumentando, a lista de pessoas que vem se integrando e fazendo parte desses cuidados tem aumentado. Eu vou preparar uma boa lista de atendimentos aí para o Outubro Rosa, e se não estiver por aqui, mas a informação vai chegar, você vai poder divulgar toda a presteza do mundo. Muito bem, glória a Deus por isso. Tem uma outra pergunta ou uma sugestão. O que é que a gente está fazendo para dar suporte às mulheres vítimas de câncer? Pois o trabalho especializado, ele vem exatamente ao encontro e não de encontro. Ele vem ao encontro porque muito pode ser evitado se houver um cuidado precoce. Quando a gente fala em ultrassom, quando a gente fala na especialidade ginecológica, quando a gente fala nas taxas até de hipertensão ou outras naturezas, que nós realizamos tanto pela unidade mista quanto pelo programa básico através do PSF, o Programa de Saúde da Família, é de fato indo ao encontro de anseios que tem levado muitas a ter encontrado, infelizmente, esse desafio, essa enfermidade no caminho, né? Hoje, de certa maneira, o SUS tem avançado nessa pauta do câncer. A gente não tem, graças a Deus, muitas restrições para avançar em protocolos quando o assunto vem ser esse. Agora, todo o serviço que pode ser feito para evitar, é por isso que a gente não abre mão de ter os especialistas no município, a tentar antecipar a causa e a frequência dessa enfermidade. Muito bem. Uma das coisas que eu prezo, eu espero que nós venhamos ter, é uma casa de apoio à mulher vítima do câncer, né? Aliás, se dependesse de mim, a gente tinha casa para mulher para tudo, né? Para tudo, né? Uma casa bem grande, onde houvesse esse apoio específico para a mulher, né? Sei que os homens também lá têm seus, mas os homens são os homens. João, eu agradeço muito, tá? Você ter aceito o meu convite. Esse espaço vai estar sempre aberto para você, todas as vezes que você quiser vir, quiser divulgar alguma coisa, quiser vir para cá para conversar. Espero que você não tenha se sentido sabatinado por mim, né? Mas é assim,
e que não tenha se sentido de alguma forma, assim, não, ela me trouxe para me botar no paredão, né? Não foi a intenção, tá? Mas realmente eu acredito que nós precisamos entender o que está sendo feito dentro da saúde, como está sendo feito, né? E eu ainda tenho mais 1 milhão de perguntas para fazer. Então, infelizmente, eu não posso conversar com você 2 dias seguidos, né? Mas vai ficar para uma próxima vez. E eu agradeço de coração você ter aceito o meu convite, tá bom? Pois, Isabel, extremamente agradável ter o programa, confortável, a equipe aqui maravilhosa, simpática, todo mundo. Estou me sentindo em casa, né? Espero voltar mais vezes, claro, porque aí não é João, é a secretaria quem passa a ter voz e ter vez nesses esclarecimentos. Eu, naturalmente, só quero agradecer e dizer que todo comentário também foi extremamente construtivo. A Câmara de Vereadores, a equipe de secretários, ao prefeito, a primeira-dama, a mídia, a imprensa, de forma geral, todo comentário que é feito para que a gente traduza, né? E só agradecer. Eu acho que a Secretaria de Saúde, ela, apesar de tudo, ela sempre foi muito bem respeitada por todas as instituições aqui dentro de Lucena, e eu acho que é dessa forma que tem que ser. A gente não tem que deixar de fiscalizar para quem fiscaliza, a gente não tem que deixar de emitir voz para quem representa a imprensa, mas entender que essa luta, essa queda de braço, ela faz parte de luta por dias melhores. Eu, sinceramente, quero desejar que Deus continue fazendo de você essa pessoa tão especial, tão leve. Isabel não conhecia assim de perto, mas há uma leveza, é muito importante eu dizer isso. Recebam o carinho de toda a Secretaria de Saúde e um abraço do prefeito e da primeira-dama. Obrigada. Gente, foi muito bom ter João. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E na próxima sexta-feira a gente volta. Beijo!